Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 13º domingo do tempo comum. E neste domingo nós ouvimos um evangelho um pouco forte de Jesus. Um evangelho que mostra a radicalidade do seguimento a Jesus. Mas para a gente entender esta radicalidade de Jesus, preciso compreendermos como está o coração de Jesus neste momento. Jesus toma a firme decisão de ir para Jerusalém. Então aqui é um discurso de alguém que sabe que está caminhando para a sua morte. Alguém que sabe que está se direcionando à cruz e toda a humilhação que este caminho vai lhe dar. Então Jesus quer formar seguidores de verdade, quer formar discípulos autênticos. Por isso Jesus não engana ninguém diante do seu chamado. Jesus não faz propaganda enganosa. Quando pelo caminho alguém diz: Senhor, eu quero te seguir, eu te seguirei aonde fores, Jesus vai dizer: olha, se você quiser vir, venha, mas eu não tenho nem lugar para repousar a minha cabeça. Os pássaros têm os ninhos, as raposas têm tocas, mas o Filho do Homem não. Ou seja, esteja pronto para as adversidades da missão. E domingo passado Jesus já começava a falar sobre isso. Como todos vocês lembram, não é? Do evangelho do domingo passado. O que é que Jesus dizia? Para quem quer segui-lo, quem quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia. Ou seja, Jesus está sendo claro. Para seguir-me é preciso estar disposto a enfrentar esse mundo, a ir contrário ao mundo, não se igualar ao mundo, não ceder ao mundo para satisfazer a nossa vontade ou satisfazer o mundo. Precisamos ter a coragem de enfrentar o que é errado, de enfrentar aquilo que se opõe ao Evangelho, mesmo que isso nos leve à cruz, mesmo que isso leve a todas as rejeições que tivermos. E Jesus tem aqui uma rejeição da parte dos samaritanos, mais uma apenas, né, da sua vida. Porque os samaritanos, como sabemos, não se dão bem com os judeus. E quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele evidencia isso, né? O bom samaritano, ou seja, eles não são tão bons assim não, mas tem o bom samaritano para dizer desta relação. E quando eles percebem que Jesus está indo para Jerusalém, não vão dar hospedagem. É mais uma rejeição de tantas que desde o seu nascimento Jesus já sofre. Rejeitado ao nascer, rejeitado por tantos outros, rejeitados aqueles que o ouviam e queriam matá-lo e que tramavam contra ele. Enfim, a vida de Jesus foi sempre de rejeição. E o discípulo dele não vai ter um destino diferente. Por isso nós devemos estar prontos para, abraçando o Evangelho, sermos contrariados pelo mundo. Ou vamos acabar nós mesmos também rejeitando a Jesus, rejeitando a verdade do Evangelho. Então que nós não caiamos nesta tentação de, agradando ao mundo, se opor à verdade do Evangelho, à verdade de Jesus Cristo. E nós vemos hoje o chamado também como o tema desta liturgia. A primeira leitura nos fala deste chamado que Elias faz a Eliseu. E Eliseu vai dizer: olha, deixa primeiro eu ir beijar meu pai e minha mãe, depois eu te seguirei. E Elias diz: tá bom, vai lá. E depois ele foi e voltou. No Evangelho nós vamos ver uma coisa semelhante, mas a resposta não é a mesma. Quando o rapaz diz a Jesus: deixa eu ir me despedir da minha família, Jesus diz: quem bota a mão no arado e olha para trás não está apto. Primeiro nós vemos na leitura que Elias está falando em nome de Deus. É um chamado em nome de Deus.
No Evangelho é o próprio Deus que chama diretamente, Jesus. Por isso a exigência da resposta, da decisão. A exigência urgente de uma resposta. Não é amanhã, não. É agora. Não é para depois. Ah, deixa isso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu terminar isso aqui, deixa eu ver aqui. Não. Ou é agora, ou não é. Ou não serve. A urgência da resposta. Até porque o amanhã não é garantia nenhuma para nós. Então a hora da resposta, a hora de se decidir por Jesus, a hora de se converter é agora, hoje. Isso me lembra um pouco dentro da minha história vocacional, dessa urgência de uma resposta. Eu sempre quis ser padre, né? Desde sempre. Não lembro nenhum momento da minha vida que eu não tenha pensado isso. Mas aí, eu, um dia perto já de entrar no seminário, fui conversar com meu pároco, né? Padre Maurício, que tem no céu agora, um cuidado e um carinho, um zelo imenso pelas vocações, né? Eu fui o 16º padre que ele enviou para o seminário e viu se ordenar. Olha, 16, né? Nossa Senhora do Carmo. E quando eu falei que queria ir para o seminário, queria saber como é, o que eu tinha que fazer para ir para o seminário. Aí ele anotou na agenda e poucos dias depois eu recebi um telefonema da secretaria da paróquia dizendo: tem uma carta aqui que Padre Maurício deixou urgente para você. E eu fui, meu Deus, uma carta urgente. E quando eu peguei a carta, o envelope estava bem de vermelho assim, urgente para Gabriel. E eu disse: pronto, eu vou amanhã para o seminário, nessa urgência toda. E aí quando eu fui ler, eram apenas orientações do que fazer. Olha, tem os encontros no seminário, tal endereço, procura tal padre, o encontro é tal dia. E à primeira vista eu disse: nossa, para que tanta urgência para dizer isso? Mas é a urgência de alguém que sabe o valor de uma resposta. A urgência do sim que devemos dar a Deus, de não perder a oportunidade nunca de darmos o nosso sim verdadeiro a Deus. Então, isso me fez pensar sempre como a nossa resposta a Deus deve ser algo urgente. Como a aceitação da sua vontade em nossa vida é algo urgente. E hoje ainda mais, no mundo em que vivemos, é urgente se decidir por Jesus Cristo. É urgente amá-lo acima de todas as coisas. Vale, custa a nossa salvação. E aí Jesus então nos chama também. E para que Jesus nos chama? Jesus te chama hoje para quê? Não somente para as vocações específicas, ao sacerdócio, à vida religiosa, ao casamento, mas os chamados do dia a dia. O grande chamado de ser amigo de Jesus, de estar com Ele. Jesus primeiro chama os discípulos para estar com Ele. A missão, né? Os detalhamentos do que cada um vai fazer, isso veio depois. Jesus chamou para estar junto. Nós somos chamados para formar o corpo místico de Cristo, para estar com Ele, para amá-lo, para fazê-lo ser amado, para formar um só corpo, este corpo que é a igreja. E é um chamado que exige de nós, além dessa resposta urgente e firme, também uma resposta que nos conduza pela liberdade. São Paulo nos fala hoje: é para a liberdade que Cristo nos libertou. E a liberdade é algo bom ou é algo ruim? É bom ou ruim a liberdade? É perigosa a liberdade? Sim ou não? É ou não é? A liberdade é um grande dom de Deus. Deus deu a liberdade a Adão. Por que Adão pecou? Porque usou mal a sua liberdade. Deus deu a mesma liberdade a Nossa Senhora. E ela disse sim, foi fiel. Então a liberdade é um dom de Deus. É uma graça. Agora o que nós fazemos com ela está. É como a internet. A internet é uma maravilha. Quem pensa viver mais um mundo hoje sem internet? Mas eu posso usá-la de modo errado. Posso fazer mal. Não é?
Posso estar lá fazendo fofoca da vida dos outros e tantas outras coisas. Enfim, a liberdade é algo bom, é algo necessário ao homem. Agora, Jesus nos libertou, pagou o preço na cruz, não é para a gente continuar como escravos da vida velha. E o grande erro é achar que a liberdade é fazer o que eu quero, fazer o que me dá vontade, e achar que o seguimento a Jesus é um corte à nossa liberdade. Então muitos não seguem porque dizem, se eu for para a igreja, se eu me decidir por Jesus, eu vou ter que deixar de fazer muita coisa. Se eu me decidir por Jesus, eu vou ter que deixar de estar em certos lugares. E aí preferem, para não abraçar o seguimento a Jesus, achando que Jesus está tirando a nossa liberdade. Deus não tira a nossa liberdade. Como nos diz o Papa Bento XVI, Deus não tira a nossa liberdade, Ele nos dá uma vida com sentido. O que nós achamos que é perda para nós, perda de amizade, perda de lugares, perda de comportamentos, de situações, de festas e tantas coisas, é um sentido novo que Deus está dando, o verdadeiro sentido à nossa felicidade. E ir contrário a este desejo de Deus é ir contrário à nossa felicidade. Ir contrário à resposta que nós devemos dar é ir contrário à felicidade do homem, porque só em Deus nós seremos felizes, só em Deus seremos plenos. Então, nesta falsa liberdade de achar que ser livre é fazer o que eu quiser, o homem vai se tornando cada vez mais escravos do pecado, porque fora de Deus não existe liberdade, existe prisão, escravidão. Só em Deus poderemos ser livres de verdade. E é para a liberdade que Ele nos libertou. E São Paulo vai dizer, não useis essa liberdade como pretexto para servir a carne. Eu sou livre, eu tenho que viver do meu jeito. Eu sou livre, eu tenho que sair pegando um em outro, tenho que sair bebendo, tenho que sair traindo meu esposo, minha esposa, tenho que viver sem compromisso com ninguém, e por aí vai. A liberdade não é fazer o que eu quero. Isso é escravidão, e não devemos usar isso como pretexto. Por isso, só em Deus nós somos livres, e Ele nos libertou não para nos fazer prisioneiros também, porque Deus não quer ninguém servindo a Ele por obrigação, por fachada, mas uma resposta sincera. Por isso Ele não engana, não é? Ele fala a verdade do que é o seguimento. Vai querer ou não? E nós respondemos o que é Jesus hoje. Há uma resposta comum na Sagrada Escritura a estes chamados de Jesus. A resposta de Abraão, a resposta de Samuel, a resposta de Nossa Senhora e tantos outros. Eis-me aqui, Senhor. Diante do chamado, ou a gente responde o eis-me aqui com sinceridade, com a liberdade interior de alguém que foi criado por Ele, ou nós estaremos indo contrário à finalidade da nossa vida, indo contrário à felicidade plena da nossa vida. E alguém, acho que em sã consciência, nunca vai dizer eu quero ser infeliz. Se eu perguntar quem quer ser infeliz aqui, ninguém vai dizer que quer ser infeliz. Mas, sem saber, indo contra a vontade de Deus, fechando os ouvidos ao seu chamado, a obediência à sua voz, nós estamos indo contrário à nossa felicidade e colocando em risco a nossa salvação. Então Jesus hoje nos pergunta pela liturgia, neste evangelho, uma pergunta atual, agora, a nós, hoje. Segue-me. Vocês querem me seguir? E qual é a nossa resposta hoje para Jesus? Qual a resposta deste seguimento? Qual a resposta da obediência à sua voz, à sua vontade, a esta submissão à liberdade que o Senhor quer para cada um de nós? Não podemos, então, negligenciar este chamado. Muitas vezes é o medo, como eu dizia, de achar que
servir a Deus, ser batizado, comungar, se crismar, participar de uma pastoral. É um roubo à nossa liberdade, dizer assim, eu não quero deixar aquela vida. Eu não quero deixar este homem velho. Embora eu queira servir a Deus, mas eu não quero 100%. Ou podemos até nos dizer convertidos, mas estar sempre com comportamentos que não convêm a um cristão. E aí Jesus diz, olha, botou a mão no arado e olhou para trás. Quer voltar à vida velha? Não é digno, não é apto ao reino do céu. O nosso olhar é para frente, para as coisas que estão à frente. Cristo está à nossa frente. Por isso não tenhamos medo. Como disse, Ele não rouba nada da gente. A liberdade de Deus não tira nada, só dá sentido ao que nós somos e o que a nossa alma deseja, que é o céu. E aí Santo Agostinho, como nós sabemos que teve uma vida bem distante de Deus durante muito tempo da sua vida, ele dizia, eu tenho medo de Jesus que passa. É o medo de que Jesus vai nos privar, que a doutrina da igreja, que os mandamentos são para nos privar, são pesos para nós. Ele dizia, eu tenho medo de Jesus que passa. Mas eu tenho medo, na verdade, é que Jesus passe, que Ele passe e eu não tenha respondido o seu chamado, que Ele passe e eu não tenha seguido, que Ele passe e eu não tenha escutado a sua voz. Então, não é medo de Jesus que passa, que nos chama, que nos adverte, que nos sacode, mas o medo de que Ele passe e a gente fique para trás, porque a gente não tem a vida toda. Ele é eterno, a gente não. Então é hoje que a gente tem que responder, hoje que devemos oferecer a Deus o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa inteligência. Devemos oferecer a Deus o nosso ser por inteiro, porque aí teremos sentido em nossa vida. Havia um rei que foi conhecer o seu reinado, o seu reino, visitando todos os povoados do seu reino. E ele foi a um povoado muito pobre e parou na frente da casa de um senhor muito pobre, numa casa muito simples. E o rei, com toda aquela carruagem, toda aquela imponência, para frente àquele homem e diz, o que é que você tem para me dar? E aquele homem se assusta com aquela pergunta e pensa consigo, mas como o rei todo-poderoso tem tudo à sua disposição, não está vendo que minha casa é pobre? Está me pedindo alguma coisa? E fingiu que não ouviu o chamado, não ouviu o pedido do rei. E o rei insistia, o que você tem para me dar? O que você tem para me oferecer? E aquele homem disse, mas eu não tenho nada, eu sou pobre, não tenho nada para te dar. E o rei insistia, o que você tem para me oferecer? E até para que o rei fosse embora, aquele homem já estava constrangido, entrou e lá tinha meio quilo de arroz. Ele foi então, pegou 1 grão de arroz e disse, vou dar 1 grão para esse rei ir embora. E entregou ao rei 1 grão de arroz. O rei pegou, agradeceu e seguiu viagem. Quando o homem voltou para dentro de casa, ele vê no saco de arroz, aquele grão se transforma em 1 barra de ouro. E aí ele bota a mão na cabeça e diz, poxa, por que eu não dei tudo? E aí saiu correndo atrás, mas o rei já estava longe demais. Assim também é conosco. Jesus é aquele que a gente não deu nada, enquanto não tivermos dado tudo. Ou a gente dá o tudo da nossa vida, ou damos o tudo por Ele que é tudo para nós, ou a nossa vida não tem sentido nenhum. A gente está perdendo tempo. A gente está vivendo como escravo, achando que somos livres. E aí na hora do juízo, como vamos nos apresentar diante de Deus? O que vamos ter para apresentar a Ele? Por isso que nós possamos dar sempre tudo
vivendo bem a nossa liberdade em Deus. Urgente no nossa resposta ao seu apelo da conversão, da santidade, da busca por Ele, do amor, da vida plena em Deus, pois Ele, enquanto não tivermos dado tudo, não teremos dado nada a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Profeta.